Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos falar aqui sobre a trajetória literária deste apresentador que vai fazer, ao final, um convite a todos vocês. Mas antes de nós entrarmos nas obras que eu venho desenvolvendo, eu gostaria de lembrar a vocês as 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas aqui do nosso Espaço Heráclito. Vocês, obviamente, podem acompanhar ao vivo o programa aqui do Espaço Heráclito pela nossa TV Geração Z, a partir da página pela qual vocês estão agora assistindo ao programa, www.tvgz.com.br. As outras 3 fontes dão a vocês a oportunidade de assistir aos programas pregressos aqui da nossa trajetória. O Espaço Heráclito está próximo de completar 1 ano no ar. Nós começamos aqui com os programas em setembro do ano passado, mais precisamente no dia 9 de setembro do ano passado. E agora, que a gente já está chegando aqui à metade do mês de agosto, faltam 2 semanas para nós chegarmos, 3 semanas na verdade, para nós chegarmos a 1 ano, para que o Espaço Heráclito complete 1 ano no ar aqui pela nossa TV Geração Z. As 3 fontes são, a primeira delas, o nosso Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Se vocês entrarem ali na página, vai haver na parte superior da página um link para vídeos. Quando vocês clicam sobre esses vídeos, vai haver ali Espaço Heráclito Intervenções Heraclitianas. Quando vocês entram em Espaço Heráclito, a página dispõe todos os vídeos ali para vocês. O Adriano, que é o administrador ali do nosso Portal Heráclito, por intermédio da Balu Design, a agência ali em Jundiaí, aqui eu mando um grande abraço, ele vem subindo todos os vídeos e o Adriano havia me dito que o último vídeo, o vídeo da semana passada, já ia subir para o nosso portal hoje. Então vocês conseguem acompanhar desde o primeiro programa ali do nosso Espaço Heráclito no Portal Heráclito. E detalhe, hoje mesmo o Adriano criou ali no Facebook a página do Portal Heráclito. Então se vocês entrarem no Facebook e colocarem ali na barra de procura Portal Heráclito, vocês vão poder acessar a página. Eu e o Adriano vamos atualizar sempre a página do Portal Heráclito no Facebook com materiais oriundos do nosso portal efetivo. Tá? Então a gente vai fazer esse diálogo com vocês. E as 2 outras fontes, a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores, são o YouTube. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Espaço Heráclito, ou meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês vão poder assistir a todos os programas também, da mesma maneira que o Adriano vem subindo para o YouTube todos os programas. E a terceira fonte é a nossa TV UOL, que na verdade é afiliada da TV Geração Z. A verdade é o contrário, a TV Geração Z é afiliada da TV UOL e a TV UOL aloja todos os programas do Espaço Heráclito ali da nossa grade na sua página. Vocês podem colocar Espaço Heráclito TV UOL, vocês também vão chegar a um link que abre todas as possibilidades de programa. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Olha só, nós aqui no Espaço Heráclito, nós vimos falando de toda a tradição literário-filosófica, fizemos discussões aqui sociológicas, políticas, artísticas, cinematográficas e assim por diante. E nós trouxemos também aqui, ao longo desse primeiro ano do Espaço Heráclito, uma série de poetas, escritores, cineastas, com os quais nós dialogamos tanto sobre a arte pregressa, a tradição artística, quanto sobre as possibilidades do fazer artístico na contemporaneidade. Eu, até o presente momento, não conversei com vocês sobre a minha própria obra artística. E vou fazer isso agora por quê? Porque logo mais, eu vou falar para vocês isso mais no segundo bloco, quando eu falar do meu segundo livro, O Tiro de Misericórdia, logo mais, no dia 30 de agosto, vai ser publicado esse meu segundo filho literário. Eu chamo esse primeiro filho aqui que eu tenho em mãos, o Evangelho segundo Talião, publicado em abril do ano passado pela editora paulistana, que é a Universos, fica bem próxima aqui, a sede da Universos, do estúdio da TV Geração Z, aqui na Avenida Paulista. Eu vou falar
primeiramente sobre esse livro com vocês e sobre questões literárias que me movem, literário-filosóficas que me movem, para que nós possamos entender qual o papel, qual o posicionamento de um escritor na contemporaneidade literária. Porque, e agora há pouco eu estava conversando com uma amiga minha ali pelo Facebook, amiga que já esteve aqui no nosso Espaço Heráclito, a Priscila Casagrande Salomão, a quem eu mando um grande abraço. A gente estava conversando ali pelo Facebook, eu a estava convidando para o lançamento justamente do Tiro de Misericórdia, no dia 30 de agosto, e a gente vinha conversando sobre as transformações da literatura, do posicionamento do escritor na contemporaneidade. Porque justamente quando a gente ouve falar da arte, muitas vezes, o artista é reconhecido pós-vida, assim, ou pós-mortem, no sentido de que sua obra é retomada. Essas categorias, esse tipo de discussão precisa ser historicizado devidamente, porque o papel da literatura hoje é muito diferente do papel que ela exercia, por exemplo, no século XIX, quando a escrita e a leitura impressa eram os grandes matizes de comunicação social. É claro que na época pós-rádio e, sobretudo, pós-televisão, e agora com um tipo de discussão que é feita por intermédio das redes sociais, a internet, obviamente, a conformação da literatura ganha novos matizes. Matizes que, para escritores que, como eu me coloco nisso porque eu levo a literatura como mister da minha vida, como aspecto de missão de vida mesmo, como um aspecto de vocação efetiva. Quem quer fazer uma literatura séria, que tente aprender um certo sentido de época, tende a ter uma série de dificuldades pelo fato de que o envolvimento com a leitura, o número de livros que se leem, os autores que se conhecem, na verdade são cada vez mais pasteurizados. Eu já fiz um programa aqui falando sobre o Facebook, sobre as mídias sociais, em que eu dizia que o condicionamento de apresentação dos textos, ou na verdade dos microtextos, nessas mídias sociais, levam à noção de que a apresentação precisa ser sucinta, de que não deve haver fricção entre esse leitor posto e o texto que a ele se apresenta. Como se o texto tivesse sempre que se baixar ou se reduzir, e eu não uso o verbo aqui aleatoriamente, eu estou usando reduzir no sentido de ser pior mesmo, ao nível de um leitor que tem pressa, ao nível de um leitor no âmbito jornalístico, no sentido de que o texto deve ser célere, não deve provocar nenhum tipo de dissensão com o leitor, não deve utilizar palavras mais rigorosas que, via de regra, tendem a fugir do vocabulário achatado do senso comum do leitor de massa. Isso é um problema efetivo, porque nós sabemos que a vida, as relações são extremamente complexas. Isso não significa dizer que um texto literário precisa ser necessariamente hermético, esotérico com S, ou seja, fechado ao grande público. Mas existem determinadas questões e existem diálogos literários estabelecidos com a grande tradição literária, sobretudo aqui a partir do século XIX e século XX, que um escritor, ao querer forjar uma obra na contemporaneidade, precisa levar em consideração. E, na verdade, aquilo que nós assistimos na literatura comercial, no tipo de parâmetros comerciais, um tipo de narrativa consolidado como se não houvesse novas experimentações, para além de começo, meio e fim, para além dessa personagem claramente delineada, para além de foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Então, nesse sentido, o leitor médio, que não tem iniciação no mister literário, que não conhece, digamos, filosofia, teoria social e discussões que os escritores vêm fazendo, se vê completamente apartado. Agora, a postura de, entre aspas, democratização, porque na verdade se trata menos de democratização do conhecimento e mais de mediocrização pelos meios de comunicação que dominam e massificam as mercadorias por intermédio da asepsia, da pasteurização, do conteúdo do que vem a ser arte, nesse sentido, os escritores se veem muitas vezes confrontados por um leitor com pouco senso crítico, mas que ainda assim demanda do escritor que ele seja contemplado na sua falta de criticidade. Esse é um problema seríssimo que a literatura que se quer séria na contemporaneidade enfrenta. Vocês percebem, por exemplo, quando vocês entram, vão buscar páginas de escritores contemporâneos,
que a forma de expressão, a construção das frases já vai se adaptando cada vez mais ao tipo de sintaxe ou não sintaxe da contemporaneidade. As frases literárias mais parecem slogans publicitários. E isso, na verdade, ao invés de tornar aberta a obra, mata a obra a priori. Ela é natimorta, na verdade. E aí, como é que nós tentaríamos sair disso? Com um contraponto? A gente não está aqui falando no éter, a gente está no Brasil, e o Brasil, nós sabemos, é um país com crise educacional histórica, em que a escola pública, que é teoricamente aberta a 100% da população na sua premência de educação básica e fundamental, a escola pública com salários péssimos pagos aos professores, muitas vezes cumpre um papel de vigilância e alimentação básica dos alunos, ao invés de formá-los efetivamente para os seus respectivos papéis sociais. E as escolas privadas, e eu estudei em escola privada, tive o privilégio de estudar, mas um privilégio tecnicista, porque a escola privada muito mais se volta para a passagem no vestibular do que propriamente para a formação emancipatória e emancipada dos seus alunos. A escola privada tende a reproduzir o todo, a lógica tecnocrática de inserção. E não é à toa, e vocês sabem, os telespectadores do Espaço Heráclito vão saber disso, porque eu suponho que boa parte dos telespectadores do Espaço Heráclito tenha feito curso de humanidades, ou não, mas que se aproxime de cursos de humanidades, e nesse sentido sabe o tipo de preconceito e dificuldade de inserção no mercado de trabalho, justamente para essas discussões das humanidades. Mas aqui hoje, para nós não ficarmos numa discussão de sobrevoo em relação às posições literárias sobre as quais eu gostaria de falar, eu gostaria de mostrar então novamente esse que é meu primogênito literário, que eu tive o prazer de publicar no passado pela editora paulistana Universos, em abril do ano passado, mais precisamente no dia 20 de abril, foi um sábado, assim como no sábado será o lançamento do Tiro de Misericórdia. No Evangelho segundo o Talião, pessoal, eu tentei cristalizar no sentido de configurar como obra, uma série de tensões que sempre me obsedaram como escritor. Eu sou egresso de um curso de graduação em Ciências Sociais e fui estudar Ciências Sociais após ter deixado o curso de Direito ali no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Me senti muito satisfeito não com as discussões, mas com a falta de discussões ali do curso. Não me vi inserido numa posição de aprofundamento intelectual e artístico que eu esperava encontrar. Vocês sabem que se dissemina muito uma aura ao redor da São Francisco, de que os professores são extremamente humanistas e tudo mais. E se isso já fez parte de um passado tradicional da faculdade, essa que foi a primeira faculdade de Direito aqui do Brasil, junto com a Faculdade de Direito de Olinda, se eu não me engano, isso, a meu ver, havia ficado no passado. Questões de justiça, ímpeto de transformações sociais, eu não pude encontrar ali na São Francisco. Então fui estudar Ciências Sociais ali na nossa boa e velha FEFELESH, ou seja, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ali na FEFELESH eu tinha muito interesse por questões relacionadas ao Marx, ao pai do socialismo, a questão de transformação social, a teorias sociais e políticas, e também já tinha muita aproximação com a literatura, nomeadamente com o escritor russo Fyodor Dostoiévski, a quem eu já havia lido quando eu estava estudando Direito, eu havia lido Crime e Castigo. E as questões que me perturbavam eram questões que caminhavam, na verdade, paralelamente, que eu tentava acompanhá-las de modo a encontrar uma convergência. Como é que seria possível pensar na transformação radical da sociedade, na transformação efetiva que trouxesse igualdade e justiça à sociedade, de tal maneira que o padrão intelectual e existencial das pessoas fosse elevado e aquilo que Cristo chamou o tesouro do coração, a verdade das pessoas, pudesse ser transformada? Quanto mais eu estudava as experiências daquilo que é tido então como socialismo real ao longo do século XX, mais eu percebia uma tendência extremamente padronizante, mediocrizante e muito pró-trabalho alienado, de tal maneira que as pessoas, ao invés de fazerem crítica literária à tarde,
e irem pescar durante a noite, ou na verdade ao contrário, o nosso querido Marx falou na ideologia alemã, ao invés de elas fazerem, de elas pescarem à tarde e fazerem crítica literária à noite, eu via na União Soviética, e encontrei isso na Rússia quando eu morei lá durante o meu mestrado, eu vi o símbolo do trabalhador carregando feno. Eu não vi uma máquina carregando feno e as pessoas se deleitando com um sol cálido ou acompanhando a queda da neve, porque se viram liberadas do fardo do trabalho coercitivo para poderem usufruir a sua vida. Essa questão me fez ver uma série de prismas filosófico-literários. Como lidar com a noção de condição humana que sempre me incomodou sobremaneira. Porque eu procurava pensar sobre a transformação do que seria essa condição humana, e não como algo pétreo, não como a base de um pensamento maquiavélico seria impossível de transformar. Ao mesmo tempo, era interessante pensar como é que esse ímpeto de transformação e revolução lida com o homem tal como ele concretamente se apresenta na história. Como é possível transformar esse homem real? Não que esse homem real seja imutável, mas que ele tenha uma série de resignações e resiliências e dificuldades de transformação, disso ninguém vai duvidar. E com isso, quem quer lidar com a história precisa trabalhar. Então é interessante que esse ímpeto político-social de transformação, em mim sempre ia colidindo com a noção de pergunta sobre as contradições dos homens em sociedade. E isso foi tomando tal forma que uma miríade de gêneros de expressão na literatura, na filosofia, de maneira imbricada, a narrativa, o conto, o romance, a poesia, a prosa poética e o ensaio, que é um gênero do qual eu gosto muito e que compõe esses dois livros literários que eu publiquei até agora, o Evangelho segundo Talião, em que eu vou publicar o Tiro de Misericórdia, tudo isso me fazia pensar sobre a possibilidade de expressão nas narrativas de um sentido de época, de um ressentimento de época, de uma possibilidade de o homem superar a si mesmo, mas ainda de lidar com o seu próprio subsolo. Então, quando eu pensei em escrever aqui o nosso Evangelho segundo Talião, e vocês já apreendem aqui uma contradição de base no título, o Evangelho, a Boa Nova, a Nova de Cristo, em contraposição à lei férrea e velha de Talião, olho por olho, dente por dente, eu pensei em criar personagens, em criar narrativas, em recolher da realidade, devolver a realidade via imaginação, com uma retroalimentação contínua entre realidade e ficção, uma série de questionamentos para que o leitor não apenas se sentisse angustiado, incomodado, mas para que o leitor se imbricasse com o livro e pensasse sobre o real e sobre si, sobre o real em si mesmo, e sobre esse si mesmo no real, de tal maneira que a literatura fosse uma adaga, se transformasse numa adaga, a pensar sobre as contradições efetivas da nossa realidade. Então, ao invés de propor soluções, ao invés de passar por cima das contradições objetivas da sociedade, passar por cima da utopia que não se realizou como utopia e se aproximou profundamente da noção de distopia, eu vinha pensando de maneira contínua sobre uma sociedade que não realizou as suas promessas via iluminismo, via ascensão para além da Era das Trevas. Assim foi considerada a Idade Média pela modernidade. Então, nesse sentido, a minha literatura parte de bases de questionamento de tal maneira que o leitor busque, nos mais variados fragmentos narrativos, uma tentativa de composição arquitetônica a partir dos nossos escombros. Essas imagens são muito recorrentes nos meus livros e eu quero até começar o segundo bloco lendo para vocês dois trechos do Evangelho segundo Talião. E aí eu já falo a vocês na sequência sobre o lançamento do Tiro de Misericórdia e vou, depois de convidá-los, obviamente, a esse lançamento no dia 30 de agosto, vou falar mais sobre esse segundo livro. Então a gente faz aqui um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com essa discussão literária do nosso Espaço Heráclito. Até já, pessoal!